Graça e paz, meus amados irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de sua família. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal Verbo Inspirador aqui no YouTube. Quero dizer que você sinta-se à vontade. E hoje nós vamos estudar 2 Reis, capítulo 5 em diante. E eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia na tua casa e juntamente comigo nós pudéssemos estudar um pouco aqui na Palavra de Deus e ver o que Deus tem para falar conosco nesta tarde. Queridos, a partir do versículo 1, E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Querido, nós sabemos que todo o exército, nós sabemos que ele tem o seu capitão, o seu chefe, né? Como nós pegamos a exemplo, o rei de Israel, o exército de Israel. Nós sabemos que Joabe era chefe, era capitão do exército de Israel. Assim como outros têm lá os seus líderes, né? E neste caso aqui, o exército da Síria, Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E fala aqui que ele era um homem de muito respeito diante do seu senhor, um homem de muito valor para o seu senhor, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Ou seja, esse homem tinha todas as características de um homem vencedor, de um homem que havia conquistado muitas batalhas, enfrentado muitos exércitos inimigos e dera a vitória para o rei da Síria. E isso trazia para o rei da Síria um certo poder. Então, o rei da Síria mantinha-o por perto, mesmo sendo ele leproso, né? Se fosse em Israel, com certeza ele seria banido, ele seria talvez colocado não próximo do rei, nem tampouco perto das pessoas, porque pela lei de Moisés ele não poderia ficar. Mas sabemos que cada nação traz consigo a sua crença, e nesse caso aqui, eles tratavam a lepra de forma diferente, mas todavia sabemos que era uma questão perigosa. Porém, ele era guardado pelo seu Senhor e mantinha-o em seu exército ainda como chefe. Ok? Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Bom, queridos, aqui fala a respeito de uma invasão síria a Israel. Isso era rotineiro naquela época. Israel vivia sendo atacado pelos sírios, era enviado para lá o exército, eles entravam, saqueavam, levavam os despojos e juntamente neste saqueamento eles levaram consigo uma menina. E no versículo 3 fala que essa menina, no versículo 2, na parte B do verso 2, fala que essa menina foi levada por Naamã. E no versículo 3 fala que esta menina foi deixada na casa de sua senhora. E disse esta a sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, aqui a gente vê que essa menina foi parar na casa de Naamã, ela foi passar a ser ali uma serviçal, né? Ela se tornou ali por que não dizer uma escrava, né? E ali ela passou a servir naquela casa. Todavia, ela nutriu um certo respeito e admiração por Naamã, porque esta desejou que Naamã fosse curado da sua lepra, né? Porque fala aqui que ela disse à sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta, ou quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui eu abro um parêntese aqui, meu querido, para dizer que esta menina, mesmo distante da sua família, mesmo diante de seus parentes, ela ainda nutria a fé em Deus. Ou seja, esta criança, ela foi ensinada de forma verdadeira pelos pais, e ela nutria uma fé mesmo distante da sua casa, mesmo passando por aquela situação de
desconforto de se tornar uma escrava em terra alheia, em terra estranha, né? Hoje nós estamos aí com a Bíblia na mão, nós temos hoje a igreja do Senhor, nós temos hoje a oportunidade de participar da adoração, do louvor a Deus, né? E às vezes nós não estamos nem tampouco dando atenção para a palavra de Deus, nem tampouco para o próprio Deus, para o Senhor da palavra, que é o próprio Deus, né? E essa menina não, essa menina mesmo estando em terra estranha, ela não esqueceu de Deus, ela nutria uma fé verdadeira. Versículo 4, então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ou seja, Naamã aqui dá credibilidade a esta menina, porque a intensidade de sua palavra deve ter sido tão grande que o Naamã chegou diante do rei e disse para ele que assim disse a menina que é da terra de Israel, ou seja, uma simples serviçal, foi levado o seu nome até o rei da Síria, porque havia palavras de verdade na boca daquela menina, ou seja, o próprio Deus falando através da boca daquela menina. Deus já estava trabalhando, meus queridos, Deus já estava fazendo uma obra transformadora aqui, para que o nome dele pudesse ser glorificado em outras nações. Versículo 5, então disse o rei da Síria, vai, ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Sabemos que é muito presente, meu querido. Se vocês traduzirem aqui essas medidas, esses pesos aqui, vocês vão ver que isso aqui era muito ouro, era muita prata, era muito vestido caro, ou seja, era um presentaço que ele estava ofertando ao rei de Israel para que se operasse aquela cura. Mas nós sabemos, meu querido, que a bênção de Deus não é comprado por ouro, não é comprado por prata. Deus não barganha nada com ninguém. Deus não nos trata segundo o nosso merecimento, nem tampouco pelo que nós podemos oferecer a Ele. Mas isso é pela graça. A salvação de Deus é pela graça. Tudo que Deus nos concede é pela graça. Se vivemos e existimos, é pela graça de Deus que nós vivemos e existimos. Versículo 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Então Naamã foi enviado pelo rei da Síria para Israel, e a carta chegou ao rei de Israel, que no versículo 7 fala que ele entrou em desespero. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure ao homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscais ocasião contra mim. Queridos, aqui nós vemos um magistrado completamente nu, diante de uma situação, de uma circunstância que não era da sua capacidade de resolução, porque ele mesmo disse, por acaso sou eu Deus para curar um homem de sua lepra, porque a lepra naquela época era impossível de ser curada, e aí ele disse, sou eu Deus para curar um homem da sua lepra, e de fato ele não era Deus, e nem tampouco conhecedor do Deus que era o Deus de Israel, porque mesmo sendo monarca e mesmo estando diante de uma nação que conhecia o Deus de Israel, todavia ele não o conhecia, porque ele não se lembrou de alguém que poderia fazer isto. Foi aí que, no versículo 8, e sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amados, aqui Deus se revela, se mostra como Senhor de todo o céu, de toda a terra, Senhor de todas as nações. E aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus.
e havia ali em Israel um profeta renomado, Eliseu, sucessor do profeta Elias, que havia entrado ao ministério para ser profeta de Israel, foi ungido pelo próprio Senhor, e ele disse: deixai o que venha a mim, e saberão que há profeta em Israel. Versículo 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Querido, aí Naamã deu atenção e foi lá para a casa de Eliseu, do profeta Eliseu, e fala que chegando ali ele parou o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu, com certeza esperando que o profeta saísse em direção a ele. Até então nós vemos aqui um Naamã, chefe do exército do rei da Síria, um homem que com a sua pompa, com seu orgulho se mostrava. Versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Querido, aqui Eliseu não foi conforme o coração de Naamã esperava, mas a Bíblia fala aqui que ele enviou um mensageiro e mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Se vocês abrirem a Bíblia lá em Levítico 14, Levítico capítulo 13, capítulo 14, vai falar lá sobre as leis acerca da cura da lepra, como o sacerdote deveria proceder diante ali do leproso, quais as cautelas, como deveria ser tratado um leproso. E vocês ali vão ver questões relacionadas a este texto. E no versículo 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Queridos, aqui novamente eu abro um parêntese e digo que Naamã, ele achava que Eliseu ia sair, iria cortejá-lo como chefe do rei da Síria, iria colocar suas mãos sobre a ferida, iria invocar o nome do Deus de Israel e iria simplesmente fazer tudo isso porque ele era chefe do exército. Mas não, foi tudo contrário à expectativa de Naamã. E ali o seu orgulho estava sendo quebrado, estava sendo trabalhado. Deus precisava quebrar o orgulho primeiro na vida de Naamã. Antes de receber a cura, eu quero dizer que Deus trabalha primeiro no orgulho da pessoa. Deus trabalha no coração, na mente. Ele trabalha primeiro limpando de dentro para fora, porque a pior lepra que existe não é a externa, embora ela seja terrível, dolorosa, mas todavia o pecado ele é um tipo de lepra que vai corroendo a pessoa de dentro para fora. E sabemos que Naamã estava cheio dessa lepra, o orgulho, a soberba. Né? Versículo 12, Naamã dá uma resposta dizendo: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Aqui mostra o quanto Naamã era um homem soberbo, orgulhoso, pretensioso e se mostrava acima de qualquer coisa, porque ele não se achou digno de entrar nas águas do Rio Jordão. Nós sabemos que as características do Rio Jordão é um rio lamacento, uma água meio barrenta. Todavia, esta foi a ordem que Deus havia ordenado, esta foi a ordem que Deus havia enviado-lhe, que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele buscou características dos rios da sua terra, Damasco, Abana, Farpar, e ele falou, por acaso não poderia eu mergulhar nestes rios, né? Mas Deus queria obediência, Deus não estava olhando, atentando para a espécie de água, para a condição da água. Deus estava olhando para o coração de Naamã. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias?
quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Meu querido, veja bem, aqui eu chamo a atenção. Como é bom ter pessoas capacitadas, pessoas com o intelecto transformado. Eu digo que Deus trabalha no coração de pessoas para que ele seja sábio, para que a sabedoria possa ser usada para a edificação de outros. E aqui os seus servos foram sábios, porque eles lhe disseram, meu senhor, meu pai, né? Mostrando aqui que Naamã era um homem querido. Ele não era um homem ruim, mas ele era um homem querido. E, no entanto, Deus tinha propostas na vida dele, de curar a vida dele. E eles disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias. Ou seja, se ele tivesse te colocado numa condição simples, o Senhor, uma situação grande, o Senhor não teria obedecido, o Senhor não teria feito, se fosse uma coisa dificultosa. Todavia, ele está lhe concedendo algo simples, que é mergulhar, dar um mergulho no rio Jordão. Então, por que o Senhor não vai obedecê-lo? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Por acaso não é necessário que o Senhor, meu Pai, seja curado desta doença? Então vá, faça o que ele lhe pediu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Querido, antes de haver a cura do corpo, antes de haver a cura do físico, houve aqui a cura do interior. O orgulho foi jogado por terra, e quando o ser humano se humilha perante a Deus, quando ele se entrega de fato o seu coração e a sua vida na presença do Senhor, pode ter certeza que as outras coisas são apenas consequência da graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. E aqui, Naamã, depois de se quebrantar perante a Deus, ele acaba recebendo a cura da sua doença, porque fala que a sua carne se tornou como a carne do menino e ficou purificado. Ok, amados? Versículo 15, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aqui, meus queridos, fala que Naamã voltou até o profeta Eliseu para agradecer-lhe. E fala que nesta volta, junto com toda a sua comitiva, trazendo-lhe presentes, trazendo-lhe dádiva, ele quis ofertar o que ele ia ofertar ao rei de Israel. Ele veio trazendo este presente para o profeta Eliseu, que de cara aqui já rejeitou estes presentes, porque ele sabia que este era o ministério dele, não era um ministério comprado, nem tampouco vendido, era um ministério adquirido pelo próprio Deus. Deus havia ungido o profeta Eliseu como sucessor de Elias, e aqui estava ele fazendo uma obra que o próprio Senhor queria que fizesse, e ele não aceitou dádivas nem presente. Se vocês pegarem lá no versículo 20, vocês vão perceber que Eliseu tinha um homem com ele, tinha um servo com ele, que se chamava Geazi, e esse Geazi, ele acabou correndo atrás do rei da Síria depois, para procurar presentes e dádivas, e fala que a lepra de Naamã pegou-se a Geazi. Então, o homem de Deus aqui já descartou aquela barganha, né? Aquela cura em troca de barganha. Se alguém oferece uma bênção em troca de barganha, não vem do Senhor Deus, não é do Senhor Deus, é engano. E Eliseu não se submeteu a tal tipo de conduta. Versículo 16, porém ele disse, vive o Senhor, ou seja, quem sou eu? Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Aqui, meus irmãos, ele deu prova de que ele era um homem de Deus, que ele não vendia a sua fé
não era motivo de barganha, não era motivo financeiro, mas aqui era realmente, era um homem de Deus, era um homem dedicado ao Senhor, era um homem realmente ungido pelo Senhor, e Eliseu deu prova da sua capacidade como profeta. Foi um dos maiores profetas, um profeta maior, e ele honrou a sua fé. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de jugo, de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Meus queridos, não somente o corpo, não somente o interior, mas também a fé daquele homem foi direcionada, foi redirecionada para o Deus verdadeiro, para o Deus criador dos céus e da terra. Quem sabe você está passando por uma situação e Deus não quer te mostrar algo através desta situação adversa que você está vivendo. Quem sabe Deus não quer que você olhe mais para Ele, que você o reconheça como Senhor, como Salvador da sua vida, e que Deus possa operar na sua vida essa tamanha transformação que você deseja e necessita. Versículo 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Aqui, queridos, Naamã, ele fala para o profeta Eliseu: olha, eu tenho que entrar na casa de Rimom para que meu Senhor o adore. E eu coloco as minhas mãos sobre ele, e ele apoia as suas mãos sobre a minha, e nós nos encurvamos perante Rimom. Mas que o Senhor, aqui falando a Eliseu, o Senhor me perdoe, e que o próprio Deus me perdoe quando eu assim ter que fazer. Não é de minha vontade, mas aqui eu estou sendo obrigado. É mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Eu sou obrigado a fazer isso. E aí o profeta Eliseu dá uma palavra para ele do próprio Deus, no versículo 19. E ele lhe disse: vai em paz, ou seja, vá tranquilo. E foi-se dele de uma pequena distância. E aqui encerra, meus queridos, esta palavra. Esse homem foi para sua terra, voltou para a Síria restaurada, foi curado, foi transformado. Ele passou a crer no único Deus verdadeiro, Senhor do céu e da terra. E Deus tinha um propósito enorme na vida deste homem chamado Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria. Que Deus possa abençoar, meu querido, a sua vida. Sabemos que Deus é um Deus misericordioso, bondoso. Ele não faz acepção de pessoas e ele tampouco é indiferente para com os problemas que as pessoas estão sofrendo. Nós não somos abençoados porque somos bonzinhos, porque somos diferentes, porque somos melhores. Não, somos todos pecadores, estamos todos diante do mesmo céu, estamos aí pela graça e pela misericórdia de Deus, como eu já falei. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e que Deus possa transformá-lo que Deus possa nos transformar através desta palavra. Vamos orar agradecendo a Deus por esta mensagem. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta tarde. Senhor, complete esta palavra no coração dos amados ouvintes e na minha vida também, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxeste uma palavra da parte do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Meu querido, uma boa tarde para você e para a sua família e que Deus continue abençoando e lhe dando uma continuidade nesta tarde. Que Deus o abençoe.